Abre comigo em Isaías 9. Isaías 9 tem sido o texto-chave para a nossa série. Se você participou de alguma das mensagens do Elemento de Aumento, você sabe que nós lemos essa passagem no início para trazer um pano de fundo. Aqui o profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 6, ele está falando acerca da vinda de Jesus. E depois que ele traz as características de Jesus, no versículo 7, ele fala que do incremento, fala comigo, aumento, do aumento deste principado, e principado é uma outra palavra para reino, ou também para governo, ele fala do aumento deste principado e da paz do reino de Deus, não haverá fim. Então, nós mencionamos todos os domingos dessa série, que não é apenas a natureza do reino que é eterna, é o aumento desse reino que é eterno. É uma ação que desde o dia que começou nunca parou. Inclusive, desde o dia que nós começamos a falar sobre esse versículo lá, 4, 5 domingos atrás, no início da nossa série, de lá até aqui o reino de Deus já aumentou. Ele não para, ele tem uma natureza de constante avanço, de constante aumento. Isaías continua dizendo aqui que para firmar e o fortificar em juízo e em justiça, sobre o trono de Davi no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Jesus falava, quando eles perguntarem para você acerca do reino, em Lucas 17, se está aqui, está onde, ele fala, o reino de Deus não está ali ou acolá, o reino de Deus está dentro de vocês. Paulo falava lá em Colossenses 3,3 que nós estamos escondidos em Cristo e Cristo está escondido em nós. Paulo também falava lá em Coríntios que nós somos embaixadores de Cristo, e nós somos a representação de Cristo aqui na terra. Em outras palavras, você, eu, nós, a igreja, somos a embaixada abundante ou ambulante e abundante do reino de Deus aqui na terra. Todo lugar que você vai, você é uma extensão, você é uma expressão do reino de Deus. E nós falamos sobre essa vazão, que esse reino está tendo um constante aumento. Se nós carregamos esse reino, às vezes o que nós precisamos perguntar é, Deus, como que eu posso aumentar a quantidade ou a manifestação ou a vazão do reino em mim e através de mim? E nós falamos sobre 5 elementos e hoje nós vamos falar sobre o nosso 5º elemento. Quantos lembram qual foi o primeiro elemento? Quem lembra? Fala comigo, mordomia. Mordomia é você ser fiel com pouco, sobre muito ele vai te colocar. Logo na sequência nós falamos sobre guerra espiritual, você lembra disso? Paulo falava, a gente não está guerreando contra carne nem sangue, nós estamos guerreando contra principados, contra potestades, contra espíritos que estão nos ares, e na verdade o que ele está falando é que a nossa guerra, ela é espiritual, ela não é dessa terra, e essa guerra acontece na nossa mente, essa guerra acontece nos nossos relacionamentos, e acontece nas regiões celestiais. No reino de Deus, a graça do nosso Deus nos dá tudo aquilo que nós precisamos, mas aquilo que você quer, que eu quero, que nós queremos, nós vamos ter que lutar e batalhar para conquistar, amém? E finalmente não, nós falamos logo na sequência sobre semeadura, semear e colher. E uma das coisas interessantes sobre semear e colher é, você sempre vai colher aquilo que você semeou, a mesma espécie daquilo que você semeou. A segunda verdade sobre semear e colher é que você sempre colhe mais do que você semeou, senão não seria um investimento. E a terceira verdade sobre semear e colher é que você sempre vai colher no tempo que Deus determinou e não aquele tempo que nós pensamos que deve ser o tempo de colheita. Então nós estamos falando, Deus, nós confiamos na tua soberania e nós não vamos desanimar até o momento propício da colheita que o Senhor determinar. E domingo passado, quem estava aqui domingo passado? Você lembra que nós falamos? O que a gente falou no domingo passado? Transferência de unção. É uma graça de Deus, é uma dádiva de Deus. E transferência de unção nada mais é do que a unção que está sobre homens e mulheres de Deus ungidos, sendo transferidos para as pessoas que falam, eu preciso dessa graça para continuar expandindo o reino de Deus. É o equipar dos santos para a expansão do reino. E hoje, falou comigo, herança. Nós vamos falar sobre herança. É uma herança do reino, é a herança espiritual. Sabe, só para resumir, você quer aumentar a expressão do reino de Deus na tua vida, você tem que então entender que você precisa ser um bom mordomo, você precisa guerrear, você vai precisar semear,
você vai até necessário, em alguns momentos é necessário você ter a transferência de unção, então receber orações que vão trazer romperes, unções novas para quebrar o jugo, para novos romperes. E por final, hoje nós vamos falar sobre o quinto elemento, que é a herança espiritual. E a herança espiritual tem tudo a ver com graça. Eu estava meditando há um tempo atrás sobre herança espiritual, e o Senhor começou a falar comigo sobre graça. E o que eu amo sobre o reino de Deus é que existem diversos paradoxos dentro do reino de Deus. E um dos paradoxos, ou talvez uma mentalidade que talvez tenha um pouco de dificuldade para entender herança, é justamente um dos elementos que nós já mencionamos, que é o elemento de semear e colher. Então muitas vezes nós pensamos, se você quer alguma coisa, é melhor você trabalhar e correr atrás daquilo que você quer. E isso é verdade. E a nossa sociedade, por mais que todos nós gostaríamos de receber boas e grandes heranças. Quem quer boas e grandes heranças aqui? Seja sincero, todo mundo. Só que quando outras pessoas recebem boas e grandes heranças, a nossa mentalidade você tem alguma coisa muito significante aí, mas foi uma herança, você não pagou o preço para ter isso. E é verdade, mas eu estava pensando, Deus, sabe, se eu quiser entender herança, se eu quiser entender legado, herança do reino, herança espiritual, eu preciso entender o que é graça. Nós falamos, ou talvez você já escutou alguém dizer, uma frase que é muito comum no meio das igrejas, que buscam um avivamento sustentável. As pessoas falam que o nosso teto seja o piso da próxima geração. Quem já escutou isso antes? Isso soa muito bonito. O meu teto é o piso da próxima geração. Hoje o meu piso foi o teto da geração que se passou. Hoje nós estamos operando debaixo de céus abertos que outras pessoas jejuaram, choraram e oraram para que se rasgasse sobre nossas cabeças. Muito bonito. Eu estava pensando sobre isso e o Senhor começou a falar comigo. No final de tudo, se você não entender graça de Deus, vai ser muito difícil você começar a tomar com propriedade as heranças que eu tenho para você. Sabe, aquele versículo que eu já mencionei quando nós estávamos falando sobre semeadura, que Apolo plantou, uns regaram e Paulo colheu. Você lembra desse versículo? Mas tem uma outra frase que diz, mas foi quem que trouxe crescimento? Jesus que trouxe crescimento. O Senhor começou a falar comigo, mesmo quando você tem a mentalidade que é um pouco conflitante com o receber de uma herança, que é, se você quiser alguma coisa, vai lá e trabalha por aquilo que você quer. Mesmo nisso o Senhor começou a falar, existe graça nisso. O fato que existe crescimento, uma vez que você planta, é a graça de Deus. Por mais que você estude, por mais que você trabalhe, por mais que você dê duro, os resultados descansam sobre a graça de Deus na tua vida. Faz sentido? De todos os lados você precisa da graça de Deus. De todos os lados somos vítimas da graça. E quando nós falamos sobre herança, a pessoa que eu penso como nosso pai na fé é Abraão. E eu queria que você abrisse comigo aqui nos textos, quando nós entendemos aqui, para a gente entender o que a palavra diz sobre Abraão. Então, abre lá comigo em Gálatas 3. Gálatas 3, versículo 7. Paulo está falando, sabei pois, que os que são da fé, quem aqui é da fé, levanta a mão se você é da fé, tá bom? Quer dizer que você crê. Você tem fé, você crê, aquele que crê é crente, tá? Então, sabei pois que os que são crentes, filhos de Abraão, que são da fé, versículo 8, ora tendo a escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios. Se você não é judeu, você é um gentil. Nós somos justificados pela fé. Anunciou primeiro o evangelho a Abraão dizendo, todas as nações, fala comigo, isso inclui o Brasil? Fala comigo, isso inclui o Brasil? Então, graças a Deus, todas as nações, nos inclui, serão benditas ou abençoadas em ti. De sorte que os que são da fé, nós somos abençoados com o crente Abraão. Paulo está falando, olha, se você é crente, se você acredita no sacrifício da cruz, automaticamente você cai junto na descendência, na linhagem hereditária de Abraão. Você é abençoado junto com Abraão.
É importante que você entenda uma coisa, nós estamos falando aqui de Gálatas, nós estamos falando aqui de Paulo escrevendo isso para a igreja dos Gálatas, são gentios, e ele está falando aqui, olha, isso é a igreja neotestamentária, não estamos falando da época da lei, estamos falando aqui da época da graça, então isso já é de acordo com a nossa realidade hoje. Romanos 4, abre lá comigo. Paulo, ele fala uma coisa muito similar à igreja lá de Roma. Romanos 4, versículo 16, encontra lá comigo, diz assim: portanto, a promessa vem pela fé. Mais uma vez, eu quero que você preste atenção nisso. Como que você faz parte da herança de Abraão? Pela fé. Você se tornou crente pela fé, você faz parte da linhagem de Abraão pela fé. Paulo está falando tanto em Gálatas como em Romanos. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão. Não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Vira para quem está lá e fala assim: você é filho de Abraão que nem eu. Amém? Agora, se todos nós somos filhos de Abraão, se Abraão foi prometido herança, se Abraão teve alianças com Deus, se essa aliança que Deus teve com Abraão é para a descendência de Abraão, logicamente a próxima pergunta é: o que é que eu tenho direito? Sim ou não? Se eu sou filho de Abraão, sou da família, o que é que eu tenho direito? Abre comigo em Gênesis, capítulo 12, é o texto que fala sobre a aliança abrâmica. É o momento onde Deus firma uma aliança com Abraão. E aqui não é a única vez que Deus faz isso. Ao longo de Gênesis, na verdade, também ele chega até Números e Deuteronômio. Você vai ter menções do Senhor lembrando: olha, essa é minha aliança com Abraão. E ao longo das gerações, vem então o filho de Abraão, Isaac, depois o neto de Abraão, Jacó. Ele fala assim: essa é a aliança que eu formei com Abraão, Isaac e Jacó, e a igreja. Mas olha só o que Deus fala sobre a aliança que ele fez com Abraão, em Gênesis 12, versículo 1, diz assim: então o Senhor disse a Abraão, ele não era Abraão ainda, ele é Abrão, ele fala assim: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Eu farei de você um grande povo, e o abençoarei. Eu tornarei você famoso, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Pula comigo, próximo capítulo, Gênesis 13. Gênesis 13, versículo 14. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Eu tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Você começa a entender aqui um pouco das bênçãos da herança de Abraão. E hoje eu não tenho 3 pontos. Eu sei que você pensava que eu tinha 3 pontos, mas eu tenho 5 pontos. Mas eu te garanto que a gente vai terminar no horário certo, tá bom? Você pensa: caramba, se com 3 o cara atrasa, imagina com 5. Calma, gente, eu vou correr e vocês prestem atenção comigo. Eu quero falar hoje sobre 5 aspectos da herança de Abraão. 5 aspectos que nós temos como herdeiros espirituais da aliança que nós estamos nós fomos encaixados dentro dessa aliança. Então, 5 aspectos. E se você começa a ler e você começa a entender aquilo que o Senhor está falando para Abraão, o primeiro ponto aqui é prosperidade. Fala comigo: prosperidade. É isso mesmo, a gente vai falar sobre esse assunto muito polêmico, prosperidade. E eu quero que você entenda o que a Bíblia fala sobre prosperidade. Gênesis 12 nós acabamos de ler, mas eu quero, na verdade Gênesis 13 nós lemos, e eu quero ler um outro trecho desse capítulo que nós ainda não lemos, que é o versículo 1 e o versículo 2. Gênesis 13, 1 e 2, você já tem isso aberto. Diz que: subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher, e tudo que ele tinha, e com ele Ló. Então, Ló, sobrinho de Abrão, sai junto com o seu tio Abrão, e eles estão indo para esse lugar que Deus não falou onde é, ele só falou: sai da tua casa. Olha só o versículo 2: e ia Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro. Eu amo como a palavra
descreve a riqueza de Abrão. Fala assim, ó, ele não era só rico em gado. A gente sabe aqui no Brasil que pessoas que têm muito, muito gado são muito, muito ricas. Não é verdade? É só você ver o jornal. Mas aquilo que está acontecendo, ele está falando assim, não é só em gado que ele é rico. Esse cara é rico em gado. Então imagina o cara que é rico em gado. Mais em prata, mais em ouro. Concorda comigo que Abrão devia ser muito rico? Agora pula para mim com outro capítulo, Gênesis, lá em Gênesis, mas vai lá para trás, para o capítulo 26. Gênesis 26. Agora esse aqui não está mais falando sobre Abrão, está falando sobre o filho de Abrão. Então você lembra que Abrão teve um filho com Sara, o nome dele é Isaac. Isaac é a linhagem de Abraão, não Ismael, mas Isaac carregando a promessa de Abraão. Olha só, aquilo que foi prometido para Abraão segue na linhagem para Isaac. E olha só o que a palavra diz sobre Isaac. Isaac formou lavoura naquela terra. E olha só, Isaac ele vai, então só para te dar um contexto, Isaac ele sai, ele vai para uma terra que é estranha, uma terra onde outras pessoas já habitam, eles adoram outros deuses, não o Deus que Isaac adora, que é o Deus de Abraão, do seu pai. Ele chega num lugar como um estranho. Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. Quer dizer, ele chega numa terra que é estranha, ele já começa a montar a fazenda dele, ele começa a semear a semente, e naquele primeiro ano ele tem uma colheita sobrenatural, é uma colheita completamente miraculosa. Fala comigo, é a bênção de Deus. Sabe, quando você tem a bênção de Deus, as coisas começam a acontecer na tua vida. Faz sentido o que eu estou falando? E é importante você discernir, porque muitas pessoas falam, mas não é porque tem isso que quer dizer que ele é espiritual. É verdade, mas você consegue botar o dedo e falar assim, cara, isso aqui é a bênção de Deus na minha vida. E quando Isaac chega num lugar, ele começa, as pessoas não conseguem entender, mas como que esse cara, primeira colheita 100 por um, miraculoso, sobrenatural. Continua o texto, próximo versículo 13, o homem enriqueceu. Então deixa eu falar uma coisa, a Bíblia, no versículo 13, está dizendo que o homem ficou rico, e a sua riqueza continua a aumentar. A Bíblia está falando, esse cara ficou rico, e ele não para de ficar rico. Esse cara é abençoado. Continua dizendo, até que ficou riquíssimo. Gente, quando a Bíblia fala que você é riquíssimo, é mais do que quando Forbes fala que você é riquíssimo. Concorda comigo? Quando a Bíblia fala que você é riquíssimo, é mais do que a imprensa, do que a mídia falando, esse cara aqui tem muito dinheiro. Não, cara, a Bíblia falou assim, esse cara era rico, daí ele não conseguia parar, ele não tinha outra opção a não ser ficar mais rico. Pô, deve ser difícil assim, né? Até que chegou um ponto que ele ficou riquíssimo, era a única palavra que tinha. O cara ficou rico, eu já falei que ele era rico, ele não parava de ficar rico, então agora ele está riquíssimo. E olha só o que acontece quando ele chega a ficar riquíssimo. Versículo 14, possuía tantos rebanhos e servos, que os filisteus o invejavam. Deixa eu falar uma coisa, às vezes a inveja é um bom sinal. Pessoas não invejam pessoas que não são abençoadas. Então não reclama, eles têm inveja de mim. Que bom que eles têm inveja de você. Pelo menos você deve ter alguma coisa de boa. Concorda comigo? Deixa eu falar, nós estamos vivendo como igreja evangélica tempos onde é difícil você falar que a sociedade tem inveja de nós. Faz sentido? Nós ainda estamos, e se você for estudar a história da igreja, já existiram momentos onde sim, a igreja se levantou com uma potência em todos os setores, não só como uma autoridade na questão espiritual, mas sim nas questões também físicas. A igreja já foi na sua história a autoridade na ciência, a igreja já foi na sua história a autoridade no quesito família. Eu estava pregando ontem lá em Belo Horizonte para um grupo de jovens, um bando de jovens de uma denominação, e quando eu estava falando com eles, falaram assim, sabe, nós estamos, essa última semana, os últimos dias, tem sido vocês escutaram com certeza, essa coisa da família, e todo mundo se levantando, isso aqui é família, isso aqui não é família, isso aqui é família, isso aqui que a Bíblia fala. Eu sou completamente a favor daquilo que a Bíblia fala que é família, amém? Mas enquanto estamos falando sobre esse assunto, uma coisa eu não consegui não pensar. O fato que contra fatos não há argumento. Que se nós tivéssemos as famílias mais saudáveis, a gente poderia falar,
vocês não querem acreditar o que a gente fala que é uma família, mas deixa eu falar uma coisa. A estatística diz que as famílias evangélicas são as mais saudáveis. Contra fatos não há argumento. Vocês querem falar o que é e definir o que é casamento, mas deixa eu falar. Os casamentos evangélicos são os mais saudáveis e contra fatos não há argumento. Mas infelizmente nós não estamos nesse momento. Porque o mesmo índice de divórcio dentro da igreja está fora da igreja. Faz sentido o que eu estou falando? A mesma falta de paternidade dentro da igreja está fora da igreja. Então, não sou contra você levantar a tua voz por aquilo que a Bíblia diz, mas vale uma reflexão nesse momento. De falar contra fatos não há argumento. Eu estava me lembrando de Daniel, por exemplo. A gente fala, nós queremos ser uma geração de Daniel. Nós queremos carregar o reino de Deus no meio da Babilônia. Nós queremos ser aqueles que vão discipular uma nação, assim como Daniel discipulou a Babilônia do lado de Nabucodonosor, um homem tão mau. Verdade, mas a verdade é que Daniel, depois do seu jejum, onde ele fica sem comer os manjares do rei, o chefe de Daniel, ele chega e fala assim: é inegável, você está mais saudável, você está mais bonito, você está mais inteligente, você é mais sábio, você é melhor do que todos os outros. Contra fatos não há argumento. Cara, continua adorando o teu Deus. Eu nem concordo com o que você está fazendo, mas pode fazer o que você está fazendo, porque você está dando resultado. Faz sentido? A gente fala sobre Esther. A Esther salvou Israel de ser completamente exterminada. Uma mulher salva a nação inteira de ser exterminada. Mas vamos falar uma coisa, ela ganhou o concurso de beleza. José, segundo homem do Egito, é o cara que consegue vir com um plano inspirado por Deus para sanar a crise de fome que está varrendo a humanidade. José tem a estratégia. Pensa nisso. Imagine um homem nos dias de hoje com a estratégia de sanar o problema da fome, o problema da AIDS nesse mundo, ou o problema da pedofilia, ou talvez do tráfico humano. Um só homem consegue resolver tudo isso. Seria o equivalente de José na época do Egito. Mas José não adora os deuses do Egito. Mas a verdade é que no dia que os magos estavam diante de Faraó, e ele falava: conta para mim o meu sonho e traz para mim a interpretação. Eles não conseguiram, mas José deu resultado. Ele fala: Faraó, você sonhou sobre isso, 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 isso. O Senhor manda falar que é isso, 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 isso. Olha, José, eu nem concordo com o Deus que você adora. Eu queria que você adorasse os nossos deuses, mas contra fatos não há argumento. José, realmente, vem cá e me ajuda com essa estratégia. Estou te dando autoridade, você tem a plataforma. Vai lá, você tem toda a liberdade para você salvar a humanidade dessa fome. Faz sentido o que eu estou falando? Aqui a palavra de Deus está falando que Isaac chega a ser tão riquíssimo que os filisteus o invejam. Em outras palavras, Isaac está dando resultados. Ei, eu tenho a bênção de Deus. E eu sei que isso vai ofender e até agredir a nossa religiosidade, mas a gente precisa começar a entender. Eu usei isso aqui como exemplo domingo, culto passado aqui das 4. Sabe, eu estava conversando a última vez que eu estive com meu pai espiritual, vocês viram Dr. Kingsley Fletcher, meu pai na fé. Ele vai estar aqui na conferência Dunamis. E quando eu estava falando com ele, a última vez que eu vi ele, foi nos Estados Unidos esse ano, eu estava conversando com ele estava falando sobre os projetos que ele está envolvido. Ele é um homem que trabalhou muitos anos junto com Kofi Annan, secretário-geral da ONU, ex-secretário-geral da ONU, e é um cara que é amigo do Obama, participou. Bill Gates já doou para os projetos dele na África, e construção de hospitais e universidades. Ele falou assim, no final de tudo, a gente pode receber dinheiro do Ocidente, mas até o momento que os africanos mudarem a maneira deles pensarem, nós nunca vamos conseguir ver progresso aqui. Ele começou a falar sobre um negócio que se chama em inglês Brain Drain. Os melhores e as mais brilhantes mentes africanas não estão na África mais. Eu lembro quando eu estudei nos Estados Unidos na universidade, eu tive 4 professores da África, 3 desses 4 tinham 3 PhDs. As mentes mais brilhantes da África vêm como um acesso. Eu vou sair daqui e eu vou para um outro lugar para eu começar com o meu talento e a minha qualificação, viver então o resultado de um país de primeiro mundo. Não tem nada de errado com isso, mas o que os africanos estão dizendo de dentro da África, a não ser que eles estão com projetos hoje de trazer de volta as mentes mais brilhantes africanas,
que estão no Ocidente ou em países do primeiro mundo, de volta para a África, eles falam, a única maneira de nós mudarmos a África não é só receber dinheiro e ajuda, isso é bom, é importante, mas a raiz, o diferencial vai ser quando os africanos voltarem e nos ensinarem de dentro, nós passarmos a pensar de uma maneira diferente. Faz sentido? E muitas pessoas dentro da igreja têm dificuldade de entender que Deus quer te abençoar com prosperidade. A gente tem dificuldade porque isso agride nossa religiosidade. Eu acho que muitos de nós temos dificuldade. Eu sei que eu tenho muita dificuldade, eu já tive muita dificuldade, eu tenho menos hoje, mas eu estou constantemente me desafiando, falando assim, para de pensar dessa maneira, pensa de acordo com a palavra de Deus. Se você está na linhagem de Abraão, você também tem direito a isso. Deus quer te abençoar, porque você, sendo abençoado, as nações serão abençoadas com você. Sabe, quando você não tem confiança na tua identidade como filho, e naquilo que você entende como a tua identidade, você vê as bênçãos de Deus como uma ameaça. Faz sentido? Então é melhor você ficar isso aí, ficar longe de mim, porque se ficar perto de mim, eu sou tão inseguro na minha identidade com Cristo que é capaz de eu desviar. Faz sentido o que eu tô falando? Agora, quando você é tão seguro quem você é em Jesus, quando você é tão seguro o teu propósito, se você sabe o porquê você existe nessa terra, Deus fala assim, ó, você é tão seguro no teu senso de propósito, eu vou derramar as bênçãos, porque as bênçãos vão sempre ser um fim, um meio, e nunca serão um fim. Qual que é o problema daquilo que muitos chamam de teologia da prosperidade? É só a simples inversão do meio pelo fim. Quando você faz aquilo que Deus sempre falou, é uma bênção e é para ser um meio, você faz aquilo para ser o fim. Quando Deus fala, eu vou te abençoar, para que você venha abençoar outras pessoas, expandir o meu reino, você pega a bênção e fala assim, Deus, sabe de uma coisa? A bênção que era para eu levar o Senhor Deus para outras pessoas, a bênção que era para eu expandir os teus interesses, deixa eu fazer o oposto, eu vou pegar o que é o meio, eu vou botar no fim, vou pegar o que é o fim, eu vou botar no meio, e agora eu busco Deus para eu ficar rico. Quando Deus falou, não, é o oposto. Você vai ser abençoado, e essa é a minha herança para você. Uma vez que você está em Cristo, uma vez que você tem a tua convicção na tua identidade nele, uma vez que você tem segurança naquilo que você existe para fazer, na tua santa vocação, ele fala, eu deposito bênçãos em você, porque através das bênçãos, os meus interesses do reino vão prosperar. Faz sentido o que eu estou falando? Então, o Senhor está trazendo esse entendimento para nós, e quanto antes, nós como igreja evangélica, pararmos com essa, sabe, deixa eu falar uma coisa, não existem apenas os dois extremos. A gente olha aquilo que está na televisão e fala assim, prosperidade, a gente já automaticamente joga o estigma e fala, é aquilo que eles falam lá naquele canal. Faz sentido? Então quer dizer que, sabe, existe uma expressão que em inglês fala assim, que você joga o bebê com a fralda suja. Tem fralda suja conectada ao bebê? Tem. Limpa a fralda, mas não joga o bebê. Faz sentido? O Senhor tem coisas para falar sobre prosperidade? Tem. Joga fora os abusos, os extremos, as manipulações, mas não joga fora aquilo que Deus tem para falar sobre prosperidade. Porque está na palavra. E o Senhor tem que quebrar de dentro de nós. Sabe, a não ser que nós mesmos passemos a quebrar os padrões de pensamentos errados, a gente não vai experimentar aquilo que Deus tem para nós como uma nação que tem que prosperar, um povo que tem que prosperar. Olha só o que a Bíblia fala aqui, eu queria que você abrisse comigo, Deuteronômio 8, versículo 18. Diz assim, mas lembrem-se do Senhor. Fala comigo, lembrança. Existe poder na lembrança. Por que ele está falando lembre-se do Senhor em Deuteronômio 8,18? Ele está falando assim, ó, porque normalmente a pessoa que tem dinheiro, ela tem uma facilidade de se esquecer de Deus. Não é verdade? A pessoa que não tem dinheiro, ela não se esquece tão fácil de Deus. Por quê? A cada segundo, a necessidade leva ela de volta para Deus. Estou com fome, Deus me dá comida, me dá comida, Deus, Deus me dá isso, Deus me dá isso. Então o Senhor está falando assim, agora quando eu te abençoo, é que eu entendo que o Senhor, você não está só me buscando só porque você precisa de alguma coisa, é porque você sabe que você tem algo comigo na minha natureza, e nosso relacionamento é baseado em intimidade. Faz sentido? Então quando ele fala assim, ó, lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhe dá a capacidade de produzir riqueza. Então, o que Ele está falando assim, ó, vocês vão ter a capacidade de fazer dinheiro, e quando vocês estiverem fazendo dinheiro, lembre-se do Senhor Deus.
até essa capacidade veio de Deus. Então, mas eu paguei para ter o carro que eu dirijo, eu ralei pra caramba para comprar a casa que eu tenho, eu estudei e eu tenho os meus diplomas e por isso que eu tenho acesso a esses lugares. Você nunca pagou um centavo para a saúde que você tem, você nunca pagou um centavo pelo oxigênio que você respira, você nunca pagou para ter o cérebro que você tem. Ele fala, eu te dou a habilidade de fazer riqueza. Por mais que você seja fiel com aquilo que você tem que fazer, ser fiel com o teu tempo, com o teu talento, com o teu tesouro, mas o Senhor fala assim, eu te dou a habilidade, e eu confirmo, olha, 18, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Que ele fala assim, hoje você vê que eu realmente sou um Deus de aliança. Vocês estão hoje vivendo a abundância, lembre-se do seu Deus, a maneira que Ele que te dá a capacidade de fazer isso, e eu tenho isso porque eu te dou essa capacidade, porque eu tenho uma aliança com os seus antepassados. Ele está aqui mencionando Abraão, Isaac e Jacó. 2 Coríntios 8, abre lá comigo. Paulo fala para a igreja de Corinto, explicando aquilo que Jesus fez em 2 Coríntios 8, versículo 9. Ele diz assim, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Agora, alguns vão argumentar, ele está falando aqui sobre rico na graça de Deus, rico na misericórdia de Deus, rico no amor de Deus, e isso é totalmente verdade, mas nesse texto ele não se refere a esse tipo de riqueza. No texto do grego original, a palavra rico, que é mencionada 2 vezes aí, fala comigo, plousios. Eu sei que você nunca falou essa palavra antes na tua vida, sou até esquisito. Plousios é o grego para recursos materiais. Ele está falando assim, olha, Jesus abriu mão daquilo que um rei teria, seus recursos materiais. Obviamente ele não teria recursos materiais porque ele não é o rei dessa terra material, desse mundo físico, mas ele usa a palavra plousios para trazer para eles a ilustração e o entendimento, assim como o rei tem riquezas materiais, ele abriu mão para se tornar pobre, vazio, se esvaziou de si, para que hoje você se tornasse plousios, e ele usa a palavra plousios, não rico em amor. Faz sentido? Mas ele está falando sobre isso, sobre aqui na terra ou na eternidade? Ele fala, quando você chegar no céu, você não precisa de dinheiro. Ele está falando de agora. Eu sei que isso faz algumas pessoas ficarem, não sei se eu volto mais para Monte Sião agora, eu não sabia que eu era pregador de teologia e prosperidade. Não, estou sendo pregador da palavra. Agora a pergunta é, por que Deus quer então te abençoar com prosperidade? Por que Deus quer que a igreja venha entender que Ele quer nos abençoar financeiramente também? Versículo, abre comigo em Efésios 4, 28. Efésios 4, 28. Paulo fala para nós, por que nós devemos então prosperar? Efésios 4, 28 diz, o que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Deus, sabe, você não consegue dar o que você não tem. Então a pessoa quer ser muito santa, então ela fala, eu não quero me apegar a dinheiro. Você é santo demais para se apegar em dinheiro. Então você vai ser pobre, porque você acha que ser pobre é santo. Daí tem uma pessoa que está em necessidade próximo de você. E a pessoa que está em necessidade fala assim, você tem pão? E você fala assim, dá pão ao faminto é o que Jesus manda fazer. Você não pode dar o que você não tem. Tua religião não vale nada. Porque Tiago já falava, fé sem obras é morta. Você fala que você tem fé em Deus, mostra com suas obras. Você fala que você é filho da fé, então você tem que ter alguma coisa. Você não consegue dar o que você não tem. Por que então Deus quer te abençoar? Ele já falava lá em Gênesis 12, através de você as nações dessa terra serão abençoadas. Eu farei de você um canal de bênção. A palavra já fala que bem melhor é dar do que... Só que a pessoa que dá tem que ter alguma coisa para dar. Você fala, é bem melhor dar do que receber, melhor dar que receber. Meu irmão, que bom que você acha que é melhor que dar que receber, porque a Bíblia também fala isso. Só que se você não ajunta alguma coisa, se não acredita que Deus quer te prosperar, você nunca vai poder ter parte nesse tal do bem melhor é dar do que receber. Faz sentido? Uma das coisas que me deixou mais triste nesse processo eu tenho muitas alegrias, mas algumas vezes você tem algumas tristezas, não é verdade?
E nesse processo de preparação para a conferência do AMES, os últimos 6 finais de semana consecutivos eu estive fora pregando em diversos lugares do Brasil. Ontem estava em Belo Horizonte, ontem estava em Londrina. Em qualquer lugar que eu vou do Brasil, o pessoal fala: Theo, olha, eu estou vendo que vai ter a conferência do AMES, você não consegue me dar um ingresso para a conferência do AMES? Eu falei: por que eu te daria um ingresso para a conferência do AMES? Ah, porque você está liderando o Dunamis, você pode me dar um ingresso para a conferência do Dunamis. Eu não tive, na verdade eu minto, eu tive uma pessoa. Em todas essas últimas, cada final de semana, 2 cidades, então 12 cidades. Uma pessoa falou assim: Theo, conferência do Dunamis, tem como eu voluntariar lá? Tem como eu servir lá? Um jovem falou isso. Sabe, é momento de a gente começar ontem eu estava falando sobre, cara, o que Deus está querendo nos chamar a fazer é nós discipularmos uma nação. Você que é jovem, que está aqui hoje, sabe, o que está no nosso turno e vai determinar a relevância da nossa espiritualidade, não é se a gente leva o índice de 60 milhões de evangélicos atual para 120 milhões. Porque se nós fizermos isso apenas, nós só aumentamos um gueto evangélico. Mas se nós entendermos que nós temos que discipular a nação, além de crescer numericamente a igreja, nós vamos trazer relevância tal da nossa espiritualidade, que o mundo questiona, porque o pau está quebrando lá fora, eles não estão perguntando qual que é a solução, porque a gente não tem fatos. Faz sentido? E eu estava falando para eles: se nós realmente vamos abraçar esse mandato de discipular uma nação, a coisa mais espiritual que você pode fazer é estudar e é trabalhar. É você viver Cristo antes de você ficar falando para todo mundo que você é evangélico, que você é gospel. Porque você queima o filme da gente quando você prega uma coisa e não vive aquilo com excelência. E você aumenta o estigma que a sociedade tem contra evangélicos. E quando eu falei isso, daí veio uma pessoa e falou para mim assim: Theo, esse negócio aí, ó, isso aí eu não acredito, vocês estão falando muito de política, vocês do Dunamis estão começando a falar muito de política, eu não concordo com isso. Eu falei: chamar a Marina Silva, os caras me chamam de esquerdista, é falar para os caras trabalhar, os caras me chamam de capitalista. Eu estou confuso que eu sou, eu não sei mais que eu sou. Sabe, a gente tem que começar a entender, sabe, às vezes o nosso maior bloqueio do avanço do reino de Deus através da igreja é a própria igreja evangélica. Você está falando assim: eu quero te prosperar, eu quero que você comece a abraçar as bênçãos que eu tenho para você. Só que, sabe, que nem eu falei, é difícil você abraçar as bênçãos de Deus se você não está seguro na tua identidade, porque automaticamente você enxerga as bênçãos como a maior ameaça de te desviar do caminho do Senhor. E o Senhor está falando assim: ó, eu quero te abençoar. Paulo deixa claro isso para. Então por que ele quer te prosperar? Porque ele fala assim: eu confio em você, para que você venha sanar o problema da necessidade do teu próximo. Provérbios 3, abre lá comigo, Provérbios 3, segunda razão porque Deus quer nos prosperar, versículo 9, homem muito rico chamado Salomão falava assim: honra o Senhor com a tua fazenda, ou com a tua renda, e com as primícias de toda a tua renda, ou do teu salário. Versículo 10, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Como que você honra o Senhor com as tuas finanças? Quando você devolve aquilo que é dele, o dízimo, e quando você exerce generosidade, ofertas, esmolas. Faz sentido? Se você honra a Deus assim, dessa maneira, ele fala assim: você vai experimentar uma abundância. Então, as 2 razões porque Deus quer te prosperar. Primeira razão, porque Ele quer que você venha financiar e continuar financiando a expansão do reino de Deus. Isso pode ser através da expansão do movimento missionário, isso pode ser através da expansão da pregação da palavra, de manter igrejas sendo abertas, do evangelismo acontecendo, e também, segunda razão, porque você tem que fazer algo em relação ao necessitado que está do teu lado. Deus não pode te usar se você não tem nada para dar. Talvez a maior, sabe, se você quer fazer dinheiro, a razão mais pura para fazer dinheiro: Deus, me dá muito dinheiro porque eu quero financiar o teu reino e eu quero ajudar o meu próximo que está em necessidade. Essa é a razão mais pura para ter prosperidade. Fala comigo, número 2. Plataforma. Deus quer nos dar plataforma. Então a primeira bênção que vem com a herança de Abraão é prosperidade. A segunda é uma plataforma. Gênesis 12, versículo 2, ele fala assim: eu farei de você um grande povo e eu o abençoarei. Olha, eu estou lendo do NVI. Diz assim: eu tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Então esse negócio está ficando um pouco esquisito. Você já está falando de dinheiro, agora está falando de fama.
Deixa eu falar, o Senhor quer te fazer famoso. Ele não quer te fazer famoso para você ter status. Ele não quer te fazer famoso para você ter um ego, mas Ele quer te fazer famoso. Não é minha ideia, não é ideia de nenhum pastor, é a ideia da Bíblia. Ele fala e deixa claro: eu te tornarei famoso. As pessoas estão me olhando tipo: Theo, você tem certeza? Fama não é de Deus. Fama não é de Deus, é o discurso religioso. Fama, dinheiro. Mas na hora de você tirar foto com o artista gospel, você vai lá e tira. Se fama não é de Deus, não tira selfie com pessoas famosas. Não siga pessoas famosas no teu Instagram se fama não é de Deus. Deus fala assim: fama é minha. Sabe, o Senhor fala assim: eu estou te dando uma plataforma agora. Por que Deus está nos dando uma plataforma? Por que Deus nos dá? Isaías 60, abre lá comigo. E a gente lê esse texto muitas vezes aqui na Monte Sião. Eu quero ler o versículo 3 e 4. Diz assim: as nações virão à sua luz, e os reis ao fulgor do seu alvorecer. Tem uma tradução que fala da glória que te nasceu. Em outras palavras, ele está falando: se você não tem luz, se você não tem glória, os reis, as nações não conseguem te enxergar. Ele está falando o quê? De uma plataforma. Se você tem uma plataforma, eles conseguem te enxergar e eles virão na tua direção. Ele continua dizendo isso. Olhe ao redor, versículo 4. Olhe ao redor, veja todos. Fala comigo, todos. Quer dizer bastante gente, não é verdade? Todos é bastante gente. Então fama faz você ser conhecido, é um conhecimento que é a larga escala de um conhecimento de uma pessoa. Ele está falando assim: todos se reúnem e vêm quem? A você. De longe vêm os seus filhos e as suas filhas vêm carregadas nos braços. O Senhor está falando: olha, é minha vontade que você seja famoso. Vamos entender por que nós temos que ser famosos. Por que plataforma está dentro do combo dessa herança de Abraão. Mateus 5, abre lá comigo, Mateus 5, versículo 14, isso aqui é Jesus dizendo isso. Jesus que está falando: e vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. O que ele está falando? Olha, quando você passa por um lugar e você passa por um monte, e naquela época na Palestina, as cidades eram construídas em cima dos montes, era o lugar mais seguro para você construir uma cidade, onde você não ia ser vítima tão rápido de um ataque. Então eles construíam em cima do monte, porque lutar de cima para baixo é mais fácil. Então ele fala assim: quando você está andando, você vê, é inevitável você encontrar uma cidade sobre o monte. Ela não consegue ser escondida, versículo 15, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Você não acende uma vela e põe debaixo da mesa ou debaixo da cama quando a tua casa está escura. Ele fala assim: ao contrário, ela coloca no lugar apropriado. Tem uma versão que fala no lugar mais alto, e assim ilumina todos que estão no aposento. Fala comigo, plataforma. Por que você tem que ter uma plataforma? Versículo 16 nos fala por quê. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Tem gente que é tão humilde, mas tão humilde que ninguém consegue ver aquilo que você está fazendo de bom. As boas obras ninguém está enxergando. Tão humilde, ninguém vê o teu bem. Aí você fala assim: mas não é para ninguém ver, porque eu sou muito humilde. Deus está falando: você está roubando minha glória. Faz sentido? A Bíblia está falando: se eles enxergarem as tuas boas obras, eles vão me glorificar. Deixa eu falar, Deus não se sente ameaçado com o teu sucesso. Deus não se sente ameaçado com a tua fama. Deus é bem resolvido. Na verdade, Ele quer que você tenha fama, Ele quer que você tenha uma plataforma, porque Ele fala: quanto mais você usa essa plataforma para fazer boas obras, mais glórias eu tenho. Faz sentido? Agora, olha só que interessante, que a palavra está falando assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Eu faço tudo para Deus. A palavra de Deus fala lá em Colossenses que tudo que você tem que fazer para os homens, faça para Deus. Mas não quer dizer que você não tem que fazer para os homens. Faça diante de Deus. As pessoas falam assim: eu não quero que ninguém saiba o que eu estou fazendo. Entenda, eu entendo um coração humilde, mas chega um determinado momento que o teu extrazelo vai contra o reino. Deus, se o Senhor está me dando esse talento, se o Senhor está me dando esse dom, eu quero usar isso para a honra e glória do teu nome. Por que evangélico tem que ser falso e ter toda aquela coisa de fica tudo sem jeito na hora do elogio? Já percebeu?
cara, você fez um bom trabalho. Aí não fui eu, foi Jesus. Você escutou já aquela história lá do pastor que foi elogiar a irmãzinha que cantou lá uma canção especial, sabe, aquele número especial, e daí cantou muito bem, você sabe aquela lá? Ele falou assim, nossa, a irmã aqui, nossa, fez um bom trabalho, cantou maravilhoso a canção da irmã. Ela, não fui eu não, pastor, foi Jesus. E o pastor, não foi você mesmo, porque se fosse Jesus era bem melhor. Foi você, mas tudo bem, aceita o elogio. Sabe, deixa eu falar uma coisa, não tenha problema com elogios, aceite os elogios, redirecione a glória. O problema é quando você aceita a glória. Você pode aceitar o elogio e falar assim, muito obrigado, mas toda a glória é para Jesus. Fui eu mesmo que cantei, que bom que você gostou, mas glórias a Jesus. Cara, sinta confortável com elogios, sinta confortável com o teu relacionamento com Deus. Sabe, o problema é que muitos de nós, sabe, a gente fala assim, você tem que começar a fazer uma autoanálise, sabe, consiga se analisar, falar assim, Deus, isso aqui eu tenho que melhorar, isso aqui eu sou muito bom, o Senhor me ajudou com isso aqui, e daí eu fui fiel, e eu comecei a ser um bom mordomo com esse talento, eu desenvolvi, e eu estou nesse patamar, tem mais para ainda aí, mas até aqui, Ebenezer, até aqui o Senhor foi bom, o Senhor foi misericordioso, e quando as pessoas falam, você faz isso bem, muito obrigado, mas glória a Jesus, tem mais para fazer, dá para melhorar, mas glória a Deus que até aqui eu estou indo bem. Faz sentido? Aceite elogios, redirecione a glória. Fala comigo, plataforma. Deus quer te dar uma plataforma para que Ele venha a ser glorificado. Número 3, fala comigo, povo. É posteridade, é o número 3 dessa herança que Deus tem para nos dar. Gênesis 13, versículo 16, nós já lemos isso aqui, mas eu vou repetir. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. E se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra essa terra de alto e baixo, de um lado para o outro, porque eu a darei para você. Abraão teve Isaque como seu filho, mas ele teve milhares, milhões e até bilhões de filhos espirituais. Eu queria que você olhasse aqui comigo esse outro texto, 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2. Desculpa, eu falei errado. Gálatas 3, depois 1 Pedro. Gálatas 3 e depois 1 Pedro. Gálatas 3, versículo 16. Diz assim, assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Eu amo como Paulo ele começa a explicar teologia no meio da carta dele. Ele fala assim, a escritura não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só. Então o que ele está falando? Olha, ele está falando assim, isso aqui é singular, não é plural. As promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Ele fala assim, isto é Cristo. Está vendo aí no teu texto? Última frase do versículo 16 diz, trata de um só, isto é Cristo. Quem que é o descendente de Abraão? Jesus Cristo. Colossenses 3,3 diz que nós estamos escondidos em Cristo, Cristo está escondido em nós. Quem está em Cristo aqui? Você faz parte da descendência de Abraão, como nós já lemos também no outro texto. Faz sentido? Então ele fala assim, é claro, Abraão é o nosso pai, e nós, se estamos em Cristo, somos descendentes de Abraão, por causa de um descendente, Jesus Cristo. Agora pula comigo para 1 Pedro 2,9. Então enquanto você está abrindo 1 Pedro 2,9, através de Cristo, o descendente, se cumpre então a promessa de Gênesis 13, que você terá descendentes mais numerosos que as areias da praia, do que as estrelas do céu. Faz sentido? Quem são então os filhos de Abraão? Nós. Fala ao teu lado, você é filho de Abraão. Agora olha só o que 1 Pedro 2,9 também diz sobre nós. Vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. O que
que ele está falando? Ele fala assim, ó, você, uma vez que você entra para dentro de Cristo, você diz sim à aliança de Cristo, você nem sabia disso talvez, mas já que a promessa vai para Abraão e ao seu descendente, você acaba entrando junto também para a promessa de Abraão. Amém? Então aquilo que foi prometido para Abraão, foi prometido para mim, foi prometido para você, porque nós somos a nação santa, o povo escolhido, a geração eleita, e é assim que nós acabamos de ler. Faz sentido? Agora deixa eu falar uma coisa, o que o Senhor está falando sobre nós, ele está falando assim, ó, eu tenho na herança de Abraão prosperidade para você, eu tenho na herança de Abraão plataforma para você, e eu tenho na herança de Abraão posteridade, ou um povo, pessoas para você, pode ser filhos biológicos, se você é casado, você quer ter filho, amém, mas é mais do que só isso. Ele está falando aqui sobre discípulos. Por quê? Quando você disse sim para Jesus e alguém te levou para o Evangelho, e você entendeu o Evangelho, e você creu, aquela pessoa te pegou pela mão e te ensinou tudo aquilo que a palavra diz sobre você, quem você é na nova aliança. O que aconteceu? Você não tinha um povo, agora você se torna parte do povo. Você não tinha família, agora você tem uma família espiritual. Faz sentido? E agora você é nação santa, geração eleita e assim por diante. Faz sentido? Agora deixa eu falar uma coisa, o discípulo que é discípulo verdadeiramente, ele carrega no seu DNA o anseio de fazer discípulos. Se você não tem vontade de fazer discípulos, eu sei que sou um pouco pesado que eu vou falar, eu não sei se você realmente é discípulo. Não é nada contra você, mas é que já está no DNA. Está no DNA de Abraão, está no DNA de Cristo, está no DNA do nosso Pai Celestial, sabe? Ele fala assim, ó, se você carrega essa revelação, eu sou nação santa, eu sou geração eleita, eu sou um discípulo, agora eu tenho família, é natural você falar assim, ei, aquele cara tem que estar na minha família, aquela menina lá ela não conhece Jesus, ela tem que entrar na minha família. Faz sentido? Como que você se torna religioso? Quando você vem para a igreja evangélica, porque você é evangélico, escuta uma mensagem evangélica, num culto evangélico, sacia a tua obrigação evangélica e volta para a tua vida evangélica, sem pensar, eu tenho que evangelizar alguém. Gente, por favor, que não sejamos os novos católicos. Faz sentido? De tratar um culto, uma igreja, a comunhão dos santos, tratar isso aqui que é a família da fé como se fosse, vamos para uma missa. Eu vou lá, pego aquele culto. Você não vai pegar culto, você vai adorar Deus no culto. Você não assiste o culto, você cultua Deus. Faz sentido? Você está aqui, você não vou lá para ticar da minha lista, do to-do list da minha semana. Não, cara, você vem aqui porque aqui é a tua família. Porque pessoas que estão do teu lado são discípulos. E você está aqui para você ser equipado. Eu usei o exemplo, sabe? A igreja, eu vou usar do São Paulo porque eu sou São Paulino. Eu sei que a gente não vive os melhores momentos. Mas cara, pensa no melhor CT do mundo, o CT de Cotia de São Paulo. Então, do Brasil pelo menos, vai. O que é a igreja? É um CT. Você ganha jogo no CT? Não. Aonde que você ganha o jogo? No estádio. Você não vem e fala assim, eu sou jogador de futebol. Por quê? Eu apareço sempre lá no CT do treino, eu boto minha chuteira, eu boto minha camisa, estou aqui, me aqueço, marquei vários gols lá no CT. Meu irmão, que bom. O que vai valer mesmo se você vai marcar gol no jogo. O que é o CT? Isso. Que bom que você está orando pelos enfermos aqui na igreja. Que bom. Que bom que você está abraçando e encorajando pessoas. Que bom, você deve fazer isso. Mas o que vai fazer diferença se você faz isso no jogo? Aonde que é o jogo? É de segunda a sábado, aonde você mora, onde você trabalha, onde você estuda, com quem você mora, com quem você convive. Lá é o teu jogo. Isso aqui é treino. Faz sentido? Eu estava conversando com um amigo meu, o Silas. Quem é São Paulino aqui sabe do Silas, da década de 80, os anos de glória. Eu sei, os caras, pô, Theo, faz tempo, faz tempo, eu sei. Ele falou assim para mim, Theo, tem um termo no meio dos boleiros que é leão de treino. Alguém já ouviu falar desse termo? O que é leão de treino? É o cara que marca gol só no treino. É o cara que chapela os caras no treino. Dribla, faz jogada bonita, é raçudo, rouba a bola, só no treino. Mas chega na hora do jogo, o cara se apaga. Sabe o que eu estou falando? Não seja você esse crente.
Na igreja, cheio, show, impõe as mãos, ora pro cara, profetiza, grita, canta, chora, está aqui no altar. Agora lá fora, não seja um leão de treino, faz a diferença lá fora. Carregue dentro de você esse negócio, assim, eu quero ser discípulo, então eu tenho que fazer discípulos. Você tem que entrar amanhã para o teu trabalho, na tua faculdade, você tem que entrar onde você está malhando lá na tua academia, mas você tem que pensar, quem que é o próximo, quem que é o próximo? Eu tenho que levar alguém para Jesus, cara. Faz sentido o que eu estou falando, gente? O discípulo carrega dentro do seu DNA um anseio para fazer discípulos, é da nossa herança. O Senhor fala assim, ó, você vai ter na tua herança, junto à bênção de ter um povo. Eu oro e falo assim, Deus, quando eu me achegar diante do teu trono, naquele dia glorioso, eu tiver que prestar contas daquilo que o Senhor me deu, aqui nessa terra, Pai, eu quero falar para o Senhor, Deus, o Senhor me deu a capacidade de formar esses discípulos, esses milhares ou centenas de milhares ou até milhões de discípulos que eu pude trazer para o Senhor. Esse é meu povo. Carrega o meu DNA e carrega o DNA do reino. Faz sentido? Eu não quero falar, Deus, mas eu fui para a igreja. Fala, você não tem oportunidade de discipular no céu. Você não tem oportunidade de evangelizar no céu. Você não tem oportunidade de ensinar alguém a Bíblia no céu. Você não tem nem por que orar por alguém no céu. Me contaram uma história, ontem estava em Belo Horizonte, me contaram a história de um jovem que morreu há poucas semanas, uma semana atrás, num acidente de moto. E era um jovem que ele estava prestes para sair para um treinamento de missões. E ele é um menino muito conhecido, 20 anos de idade, muito conhecido no meio dos jovens lá de Belo Horizonte. E quando eles estavam me contando essa história, a coisa que mais me marcou, obviamente a história é muito triste, a maneira como aconteceu o acidente e tudo mais, mas a pessoa que estava me contando é pai de um dos amigos desse jovem. Falei assim, Theo, você não vai acreditar o que está acontecendo aqui na cidade. Em todas as igrejas evangélicas de Belo Horizonte, esse menino era conhecido. Ele liderava algumas mobilizações de evangelismo, ele liderava junto com um grupo de jovens. Ele falou assim, está mexendo com todo mundo. E sabe o que mais mexeu? Ele falou, o que foi? Foi depois que ele morreu, os pais entraram no quarto dele, logo depois que ele morreu, eles encontraram um papel atrás da porta dele, e tinha o nome de mais de 30 amigos dele, não cristãos, que ele estava orando, e ele ticava, todo dia. Quando esses caras descobriram que esse cara já vinha há meses orando por eles, eles apareceram no funeral completamente assim, eles destruídos, falando assim, quem que é esse Jesus, cara? Que esse cara passou tanto tempo orando por nós. Eu falo para você, cara, a pessoa que é discípulo, ele necessita fazer discípulos. Fala para quem está ao teu lado, discipula alguém. Olha só, e começa no teu link. Tinha que jogar isso lá. Número 4, fala comigo, propriedade. O Senhor quer nos dar propriedade. Olha só, versículo 4 de capítulo 13 de Gênesis. Gênesis 13, 4. Abre lá comigo. Nós já lemos isso, mas eu vou ler novamente. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda essa terra que você vê, hei de te dar a ti e a tua semente para sempre. Está na herança, um dos aspectos da bênção da herança de Abraão, habilidade para ter propriedade. Sabe, você pode pensar, Theo, mas por que eu vou querer ter propriedade nessa terra? Essa terra aqui não vai existir. Eu sei, mas sabe por que você precisa ter propriedade? Porque você não consegue discipular uma nação se você não tiver propriedade. Nós precisamos de propriedade. Por que eu preciso ter propriedade para discipular uma nação? Os melhores, eu vou usar isso só como um exemplo, de diversos exemplos, mas um exemplo, os melhores hospitais nos Estados Unidos são todos hospitais cristãos. São os hospitais presbiterianos, os hospitais metodistas e os batistas, os melhores hospitais. Agora, para pensar, se o hospital é cristão e se ele tiver uma direção cristã, que muitos deles nem tem mais, porque é uma outra história que nós abrimos mão também da esfera da ciência. A gente está falando assim, Deus, a gente só quer igreja grande, a gente não quer saber de entrar com o reino de Deus dentro da política, dos negócios, das ciências, das artes de entretenimento, só quer dar igreja grande. A gente tem uma igreja grande, e o país do jeito que está. Tem 60 milhões de crentes no Brasil, e o país tem do jeito que está.
Agora, se você quiser discipular uma nação, Deus, a gente precisa então começar a investir em educação, nós precisamos investir em saúde, nós precisamos investir na academia, nós precisamos ser os líderes da inovação e tecnologia. Faz sentido o que eu estou falando? Quando você começa a pensar dessa maneira, você precisa de propriedade. Aonde você vai botar essa empresa? Aonde que você vai começar a construir essa universidade? Aonde você vai construir o seu hospital? O hospital é presbiteriano. Se o cara lá em cima é cristão, um cara que acredita no reino de Deus, e ele é o melhor profissional daquela área, o cara entra com uma condição, com câncer, o cara fala assim, cara, você está no meu hospital, eu sou cristão, eu tenho todos os métodos para te tratar através da ciência, mas eu também vou orar por você, porque eu acredito que Deus pode te curar. Ele pode fazer isso, porque o hospital é dele. Faz sentido? A gente fala, não, vamos alugar um galpão. Eu não tenho nada contra alugar para fazer igreja, mas a gente tem uma mentalidade que não entendeu a revelação que Deus trouxe para Abraão. Propriedade, você tem autoridade para propriedade. Todo lugar que eu viajo, quando eu saio para ministrar em alguns lugares, eu entro no hotel, no quarto de hotel, primeira coisa que eu faço, eu começo a orar para limpar aquele lugar. Eu falo, o sangue de Jesus, às vezes eu vou com óleo, a maioria das vezes não vou, mas quando tem óleo eu unjo com óleo, mas eu começo a ungir aquele lugar, eu falo assim, em nome de Jesus, eu declaro agora o sangue de Jesus na parede, no chão, aqui na roupa de cama, em tudo, aqui no banheiro, em todo canto desse hotel, dessa suíte, vai ter o sangue de Jesus. Todo lixo espiritual que ocorreu nesse lugar, nós removemos agora. Pai, envia teus anjos para pegar esse lixo e levar para o lugar que o Senhor determinar. Eu declaro agora o acampamento dos teus anjos agora aqui. Espírito Santo, eu começo a consagrar aquele lugar. Agora, eu tenho autoridade para fazer isso? Sim, eu tenho. Mas sabe o que eu não tenho autoridade para fazer? É pregar um quadro com um versículo. Isso eu não tenho, porque não é minha propriedade. Enquanto eu estou lá, eu posso estabelecer alguma coisa nos ares, mas eu não posso falar assim, vamos pegar esse quadro aqui, e vamos pregar aqui porque tem um versículo que me encoraja. Eu não posso fazer isso. Faz sentido? É diferente a autoridade que você tem quando você é proprietário de um pedaço de terra que é do Senhor. Olha só o que a palavra de Deus fala lá em Salmos, você sabe esse versículo, mas é bom a gente lembrar, Salmos 2:8, a palavra de Deus fala assim para Jesus, mas lembre-se, nós estamos em Jesus, esse versículo na verdade se refere a Cristo, mas se nós estamos em Cristo, e também vem para nós, herdeiros junto com Cristo, nós somos co-herdeiros com Cristo, versículo 8 de Salmos 2, pede-me e eu te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua, fala comigo, propriedade. A Bíblia não diz isso? Salmo 115, abre comigo lá para frente, Salmo 115, versículo 16, olha só que interessante, Salmos 115, versículo 16, a palavra de Deus diz assim, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Salmo 115, se você não chegou lá, Salmo 115, 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. O que quer dizer isso? Você vai falar assim, isso aqui é de vocês, toma posse. Você vai ter que, sabe, eu senti de Deus, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Se você sente de Deus, sabe, Deus está pondo para você, no teu coração, um desejo. Se você já estava aqui no culto passado, você levantou, não precisa levantar de novo. Mas a gente orou por uma unção para você ter propriedade. O Senhor está querendo tirar você de inquilino para ser proprietário. Fica de pé onde você está, eu quero orar com você. Se você falar assim, Deus, eu preciso disso, fica de pé, a gente vai orar e nós vamos pedir, Deus, abra caminhos, Senhor, faz um jeito, traz provisão. Nós acreditamos que quando nós somos proprietários, nós temos autoridade, e essa autoridade é diferente. Não é simplesmente só limpar, é uma autoridade que fala, nós vamos estabelecer algo aqui. Enquanto você está de pé, sabe, eu creio que o Senhor vai destravar algo. Sabe, eu estava lendo, uma pessoa me mandou um artigo, é um missionário, ele é uma pessoa assim que foi o meu mentor quando eu comecei a entender missões universitárias, e ele faz muito tempo veio aqui na Monte Sião para pregar, o Trent, e o Trent ele mandou para mim um artigo que falava sobre a Yale University. Yale, todo mundo sabe a Yale. Ele falou assim, sabe, tinha uma época no início da Yale, que no meio da aula, os professores, quando eles não sabiam responder as perguntas dos alunos, eles paravam a aula e falavam, eu não sei responder isso, mas vamos orar porque Deus sabe e Ele vai nos ensinar. John Harvard, o fundador da Harvard,
é um magnata. Quando ele herda então aquilo que hoje é a propriedade lá de Harvard University, ele fala assim, ele começa a orar a Deus, o que eu vou fazer com esse pedaço de terra? Ele acabou de herdar isso. O Senhor começou a falar para ele, isso aqui vai ser um centro de treinamento de missionários. Harvard começou como centro de treinamento de missionários. Princeton, a mesma coisa, denominação presbiteriana. O que eu estou querendo dizer? Já se foram as épocas, mas Deus está trazendo de volta o momento onde nós vamos entender que para discipular a nação, nós vamos ter propriedade. Aonde que você vai construir a empresa? Aonde que você vai construir a universidade? Aonde que você vai construir as escolas? Aonde você vai construir os hospitais? Aonde você constrói os centros comunitários? Isso aqui é o centro comunitário que pertence a uma organização particular. Eu sou dono disso. Eu prego o que eu quiser aqui. Se o teu menino vai brincar aqui, ele vai escutar a Bíblia do jeito que eu quero falar. Faz sentido? Só que a gente não tem mais isso. A gente não tem propriedade. A gente não consegue disciplinar uma nação. Porque agora quem tem a palavra final é o Estado. Você está querendo trazer para a igreja de novo a mentalidade. Nós precisamos de propriedade. Se a gente quiser ter a autoridade para disciplinar uma nação, a gente fala assim, aqui em casa, quem educa o meu filho e fala para o meu filho o que ele é e o que ele vai fazer, sou eu. Faz sentido? Veja a situação que nós estamos hoje. A gente abriu um monte de propriedade, a gente não tem autoridade, a gente não tem como falar, é assim que vai ser. O Senhor está querendo restaurar isso na igreja, amém? Levanta sua mão se você está de pé. Pai, eu oro, assim como eu orei no último culto, nós temos fé. E nós dizemos hoje, enquanto nós nos pomos de pé, é um posicionamento que nós dizemos, Pai, nós acreditamos que é parte da nossa herança, a habilidade para ter propriedade. Pai, aqueles que ainda não têm uma casa própria, aqueles que estão crendo por uma propriedade para suas empresas, aqueles que estão crendo uma propriedade para começar empreitadas novas agora, aqueles que estão querendo ter propriedade para fazendas, para gerarem recursos, para ajudar o necessitado e financiar o teu reino, eu peço agora uma liberação sobrenatural, agora em nome de Jesus, não mais inquilinos para proprietários agora, em nome de Jesus, eu declaro essa unção de Abraão sobre a tua igreja, em nome de Jesus, libera, Senhor Deus, o favor dos altos e o favor dos homens. Aquilo que está amarrando, desamarra, Deus. A tua palavra já nos diz que a porta que o Senhor abre, nenhum homem fecha. A porta que o Senhor fecha, nenhum homem abre. Pai, hoje nós ligamos nos céus. E Pai, nós pedimos, liga aqui na terra, que aquilo que está sendo ligado nos céus venha se manifestar na nossa realidade física. Agora nós selamos isso em nome de Jesus. Amém. Toma por fé. Amém. Número 5, último, fala comigo, presença. E a banda pode subir, Gênesis 15. Abre comigo, Gênesis 15, versículo 1. Olha só o que a palavra de Deus diz. Sabe, nós falamos sobre prosperidade, tem 5 pontos. Prosperidade é o que Deus tem na nossa herança. Deus quer nos abençoar com uma plataforma, Deus quer nos abençoar com um povo, com posteridade, e Deus quer nos abençoar com propriedade. Mas deixa eu falar uma coisa, essas 4 promessas não tem sentido sem a quinta. Essas 4 promessas vão fazer mal a você se você não tiver a quinta. Não faz sentido você ter todas as 4 promessas se você não tem a presença de Deus. Olha só o que Abraão escuta de Deus no versículo 1 de Gênesis 15. Ele fala assim, depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. O que Deus está falando assim? Abrão, o galardão grande pode ser uma prosperidade, o galardão grande pode ser a posteridade, propriedade, o galardão grande pode até ser a plataforma, mas o grandíssimo galardão sou eu mesmo. E eu te dou isso como herança. A minha presença é o grandíssimo. Os outros são grandes. Eu sou o teu galardão. Olha só, Moisés entendeu isso. Abre comigo Êxodo, capítulo 33. Enquanto você está abrindo, Êxodo 33. As promessas sem a presença perdem o seu valor. As promessas sem a presença
se tornam desequilibrados, sabe? Você está olhando para esses outros 4, os primeiros de 1 a 4, meu Deus, se o Senhor me der muita prosperidade, eu acho que eu vou voltar, eu vou me esquecer de Ti. Deus, se o Senhor me der muita plataforma, eu acho que eu vou começar a usar isso só para o meu próprio ego. Deus, se o Senhor me der posteridade, filhos, eu vou ter o meu povo aqui, eu vou esquecer que o Senhor que me deu, eu vou prestar atenção só para o meu povo. Deus, se o Senhor me der uma propriedade, eu vou ficar aqui só construindo o meu castelo. E Deus está falando assim, sabe de uma coisa? Às vezes você tem esse sentimento porque você não tem consolidado o número 5. Se você tem consolidado presença, todos os outros 4 caem em equilíbrio. Olha só o que Moisés diz: agora pois Deus, se eu tenho achado, 33:13, Êxodo 33:13, agora pois Deus, se eu tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Deus responde, disse pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Versículo 15. Então disse-lhe, isso aqui é Moisés respondendo: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como pois se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos eu e o teu povo de todo o povo que há sobre a face da terra? Ele está falando assim: Deus, não me faça sair daqui se a tua presença não for comigo. Deus, ele está falando assim: ó Deus, se o Senhor tem graça para mim, o que eu mais preciso é da tua presença. Ele está falando, sabe, você tem que entender que nesse momento eles estão prestes a entrar na terra prometida, e eles já saíram do Egito, eles estão nesse processo, e o Senhor fala assim: ó, eu estou te dando uma terra prometida. Moisés fala a Deus: o que adianta eu ter uma terra prometida se o Senhor não vier comigo? O que adianta eu ter propriedade, Deus? O que adianta eu ter um lugar para ter posteridade, Deus? O que adianta ter um lugar para eu plantar, para um dia ter prosperidade? O que adianta eu ter uma terra para a gente construir isso e a nossa fama se espalhar ao redor do mundo, se a tua presença não for comigo? Ele fala assim: Deus, sabe o que no último versículo 16 ele fala assim: sabe o que faz a gente diferente dos outros povos? Não é que a gente tem mais dinheiro, porque a gente não tem. Não é porque a gente tem mais filhos, porque eles são maiores. Não é porque a gente é mais famoso, porque eles são mais famosos. Não é porque a gente tem propriedade, porque nenhuma terra própria a gente tem. É a tua presença. Faz sentido? O Senhor está falando: eu tenho 5 coisas para você, mas a quinta traz equilíbrio para tudo. Tudo gira em torno dessa quinta. E o Senhor está falando para nós hoje, sabe? Então, quantos aqui estão vindo para Monte Sião nos últimos 2 anos? É quando você começou a chegar aqui? Levanta a mão assim, nos últimos 2 anos, tá bom? Glória a Deus. É, bastante gente, mas deixa eu falar. Quem sabe você veio, e não tem como a gente pegar aqui essa pesquisa agora e nem iria fazer isso, mas talvez você tenha vindo para cá porque você tem filhos, e o ministério infantil é um ministério infantil que teus filhos estão sendo edificados e investidos lá. Glória a Deus por isso. Talvez você venha porque é perto da tua casa. Talvez você venha porque teus amigos vêm. Talvez você venha porque existe um louvor demais. Vocês não acham que o louvor é demais? Eu acho. Seja qual for a razão, tudo é válido. A minha oração é que a razão número 1, eu vou lá porque lá tem a presença de Deus. Faz sentido? Que as pessoas, talvez você pode falar: Theo, mas como que eu vou liderar? Como que eu vou discipular? Eu nem conheço a Bíblia direito. Cara, se você carrega a presença de Deus, o Espírito Santo vai botar a palavra na tua boca, Ele vai te guiar em toda a verdade. Então, como que eu vou começar a empreitar? Como que eu vou empreender se eu me sinto tão desqualificado? Se você tem a presença de Deus, vai se qualificando ao longo do caminho. Seja um bom mordomo com o teu tempo, com o teu talento, mas Deus, a presença vai ser o diferencial. Faz sentido? A gente tem tantas coisas, a gente fala: como que eu vou fazer isso? Como eu vou fazer aquilo? E Moisés, ele entendeu: Deus, olha, a gente precisava de uma terra, a gente precisava de mais filhos, a gente precisava de mais dinheiro, precisava de mais fama, mas sabe o que a gente mais precisa? É a tua presença. Agora, se a gente for entrar lá, na terra, tal da terra prometida, sem a tua presença, não me faz subir daqui, eu fico aqui, eu prefiro morrer no deserto. É isso que Moisés falou. Esse tipo de atitude o Senhor espera. Quando Ele vê esse tipo de atitude, o que é, Moisés? O que você falou? Não me faça subir daqui se a tua presença não for comigo. Você falou o quê? Eu não quero nada, Deus, eu só quero a tua presença. Se o Senhor quiser, amém. Mas esse coração eu consigo confiar, eu vou dar mais terra para você.
eu vou dar mais prosperidade para você, eu vou dar mais plataforma para você, eu vou dar mais posteridade por você, porque quando eu dou e você tem essa prioridade na minha presença, eu sei que todos os meios que eu estou te dando, eles serão revertidos para o fim da expansão do reino. Cara, Deus está procurando uma geração que fala: Deus, eu aceito, eu digo sim, eu tomo posse de todas as tuas heranças, das tuas bênçãos, mas não me faça subir daqui se a tua presença não for comigo. Existe um povo assim aqui? Fica de pé onde você está, eu quero orar com você.